Então vamos falar de Libras. Libras não é uma linguagem, é a língua brasileira de sinais. Então é considerado o segundo idioma brasileiro, tá? Oficial. A tendência, inclusive, da nossa legislação é de tornar Libras como idioma de ensino obrigatório em todas as escolas, desde a alfabetização e o letramento. Então nós temos que aprender o letramento em Libras, a alfabetização em Libras. Não adianta ter na escola só o intérprete ou o tradutor, já que a inclusão do surdo deve ser entre seus colegas. Ou seja, todos devem ser preparados para estabelecer a comunicação com colegas surdos, principalmente durante o intervalo das aulas e nas atividades em grupo, atividades lúdicas e atividades esportivas. Bom, então, agora vamos à linguagem oral. A linguagem oral é a considerada mais básica e que é aprendida pela criança praticamente sozinha, bastando ter alguém para dialogar com ela, né? E precisa ser mais bem desenvolvida para melhorar a forma de elaboração daquilo que se quer dizer. Uma experiência que nós fizemos numa creche, colocando os bebês todos juntos fora do berço em um tatame, antes mesmo deles desenvolverem a fala, tá? Eles estavam engatinhando ainda, né? Mostrou que desde cedo eles tentam se comunicar com uma simbologia oral, dando a exata impressão de que eles estão se entendendo. E é comum, bastante comum, né, que os professores, familiares reclamem muito da letra ruim dos alunos, né? Mas não se preocupe com a forma oral deles se comunicarem. Essa forma é importante também. A expressão oral tem ficado ainda mais deficiente devido ao uso exagerado do celular, quando as pessoas, mesmo estando próximas umas das outras, têm se comunicado pela digitação do WhatsApp, em vez de falarem com o interlocutor e ouvirem o que ele diz. Uma ideia que tem dado muito certo é brincar com o megafone, ou até o megafone de verdade, ou aquele armengado com papelão, garrafa PET, que ajuda a criança inibida a treinar a sua expressão oral no meio da turma. Lógico que o ideal é que a gente tenha um profissional especialista em fonoaudiologia escolar na escola, tá? Para ajudar o letramento infanto-juvenil. Mas já está tão difícil de ter um psicopedagogo, ainda mais um fonoaudiólogo escolar, né? Mas é o ideal. Uma forma clara e correta de expressão oral a partir do acompanhamento fonoaudiológico dá ao aluno muito mais segurança na elaboração do seu próprio pensamento, no comando da sua fala e na execução das tarefas escolares. Nós sabemos que falar, a linguagem oral, constitui a base para todo e qualquer tipo de aprendizado. É o aspecto que consideramos mais importante da linguagem oral, a aprender a ouvir. Ouvir é muito diferente de escutar. Nós sabemos que o processo de ouvir e perguntar é aquele que vai desenvolver o nosso raciocínio. Mas, para isso, nós precisamos treinar os alunos ao exercício da escuta ativa, que é o ato de ouvir com toda a atenção aquilo que está sendo falado pelo interlocutor. E essa aprendizagem precisa ser realizada para que a pessoa... porque isso não acontece naturalmente. De forma natural, as pessoas não prestam tanta atenção ao que está sendo falado. Uma brincadeira que tem ajudado bastante nessa etapa do letramento é o telefone de lata, quando os alunos podem experimentar a sensação de estar dando atenção total àquilo que o interlocutor está transmitindo na outra lata. Isso era usado muito antigamente. Nós reeditamos essa brincadeira porque o pessoal esqueceu, né? E isso, pelo menos, evita uma coisa que eu tenho observado muito. Qualquer um de nós pode observar na conversa descontraída em um grupo. Você encontra um grupo conversando descontraídamente e perceba que algumas das pessoas ali só estão esperando uma brecha para aquele cara que está falando dar um intervalo ou respirar para entrar e jogar o peixe, vender o peixe dele. Ou seja, isso a gente vê também na sala de aula, numa palestra. Eu tenho encontrado muito isso em palestras minhas, em aulas minhas. Você vê uma coisa que acontece frequentemente. O professor passa, vocês agora vão fazer uma redação de 15 a 20 linhas, com um tema livre, a sua escolha, né? E no estilo que vocês desejarem. Aí vem o aluno, professor, quantas linhas tem que ter?
Aí você diz 25 a 30 linhas. Aí imediatamente depois o outro aluno pergunta: professor, a redação é de quantas linhas mesmo? Ou seja, isso acontece em todos os níveis, em todas as aulas, em todas as palestras, conferências. Isso parece que é um mal que vai se alastrando pelo mundo, é incrível isso, né? E esse exercício da escuta ativa, ou seja, do ouvir atentamente, acaba com isso. Ou pelo menos diminui esse processo, né? Então, é um elemento, arte de ouvir, tá? É um elemento indispensável para o aprendizado. Tá? E principalmente a arte de ouvir o diferente ou o contrário. A grande dificuldade para que isso aconteça está na ansiedade das pessoas, não para compreender o interlocutor, mas para contestar ele. Tá? Mesmo que eu não estou entendendo o argumento do cara, não estou entendendo a premissa, mas eu contesto. Por que eu não pergunto pelo argumento, pela premissa, em vez de contestar? Porque se você contesta, você não está sequer sabendo por que ele está pensando daquela forma. Se você pergunta, não, mostre seus argumentos direito. Aí você pode ver, não, o cara é um idiota mesmo. Não, o cara tem razão. Eu não sabia disso. Esse é outro dos aspectos no letramento que nós consideramos fundamental, porque serve no mínimo a dois propósitos, tá? Primeiro, aprende-se mais com quem tem opiniões, pensamentos, estudos e entendimentos diferentes dos nossos, e principalmente se esses entendimentos forem opostos aos nossos. Treinando entender e compreender os contrários e os diferentes, nós vamos evitar geração de conflitos que são desnecessários e muitas vezes fruto de mau entendimento. São dois pontos básicos que a gente atinge, tá? Agora vamos para a linguagem escrita. A linguagem escrita, por sua vez, surgiu da necessidade de se registrar fatos, ideias, conhecimentos, alertas, falas em geral, tá? Em símbolos que pudessem ser compreendidos, independentemente da presença do som da fala e da pessoa estar junto. Então, um símbolo que você coloca aqui e a pessoa lê sem você estar presente. A falta da linguagem escrita, seja por palavras, frases, desenhos, figuras, vai exigir que o conhecimento adquirido seja passado oralmente, de pai para filho, de professor para aluno, o que era muito comum em alguns povos antigos. E até hoje, ou pelo menos até o século passado, em meios aborígenes. Quando alguns sábios xamãs, por exemplo, mantinham do seu lado crianças, jovens, adolescentes, que o tempo todo estavam recebendo os seus ensinamentos. Aqueles seriam os próximos xamãs. Tá? Em outras culturas, ainda consideradas primitivas, entre tribos isoladas no nosso país mesmo, né, ainda se encontra esse tipo de comunicação sem escrita, dificultando, lógico, a manutenção das suas próprias tradições. Porque às vezes você está passando para dois, mas os dois morrem, tem algum problema, aquilo já está perdido. Né? O ideal é ter uma forma de registrar isso. E hoje nós temos os livros, as revistas, os jornais, coisas assim. Né? Embora seja mais fácil para manter o conhecimento adquirido, o livro, a revista, o jornal, etc., isso é mais complexo e por isso necessita de ensino especializado, né, para você poder compreender e praticar. Por isso o letramento, por isso a alfabetização. Então nós precisamos disso. Agora tem uma outra coisa importante, que nós acabamos de falar do livro, revista e jornal, que é aquilo que é chamado linguagem na obra. É uma forma de linguagem também, tá? Que pode ser um livro de poesias, um romance, história infantil, conto adolescente, biografia, trabalhos técnicos, trabalhos científicos. Tá? E ainda é essa a mais importante referência para a divulgação do conhecimento e da cultura. Embora esteja sendo substituída em partes, né, e complementada em outras pelos elementos da mídia eletrônica digital. Mas a linguagem da obra não se restringe ao livro, como a gente viu. Pode estar também exposta em quadros, esculturas, grafites, tá? E um monte de outras obras que são chamadas por isso mesmo de obras de arte. Então é a arte significando obras. Tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a linguagem da mídia, que é muito importante.